Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Marina dos Santos e o título da minha pesquisa é Crise Climática Global, intersecções entre gênero, poder e governança. Bom, esse artigo ele busca explorar a intersecção entre a crise climática global, questões de gênero, questões de poder e governança, sempre destacando como as mudanças climáticas acabam afetando desproporcionalmente alguns grupos vulneráveis, nesse caso em especial as mulheres, e a importância de uma governança inclusiva. Esse artigo ele inicia trazendo algumas perspectivas em relação às condições climáticas que a gente vive hoje. Então ele traz algumas questões numéricas, ele vai trazer informações do IPCC, por exemplo, que vai dizer que desde 1990 as emissões de dióxido de carbono elas aumentaram cerca de 50%, acabando por consequência a elevar a nossa temperatura global aí, em média de 1,1 grau. E a gente também tem a previsão de que esse aumento chegue até 1,5 grau até 2030. Então, o primeiro capítulo desse artigo, ele tem esse objetivo justamente de mostrar como esses impactos eles vêm intensificando cada vez mais os efeitos climáticos que a gente vive hoje, como secas, enchentes, inundações. E é um exemplo muito real e vívido do que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, há alguns meses atrás. E esse primeiro capítulo vai servir de instrumento para a gente entender como esses problemas climáticos eles afetam as pessoas, em especial as mulheres. A gente vai trazer ainda nesse artigo a ODS 13 da ONU, que vai focar em ações climáticas, que reconhece que a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas exige sim uma resposta coordenada global, que envolva não só governos, mas também o setor privado e a sociedade civil, mas que a abordagem de gênero trazida ainda por meio dessas percepções ainda é muito insuficiente, ainda é pouco competente quando a gente olha para as estratégias de adaptação e mitigação, em que pese as mulheres sejam as mais afetadas por essas crises. E aí esse capítulo também vai trazer alguns exemplos de como as mulheres acabam sofrendo mais em razão desses eventos extremos. Então a gente trouxe aí um relatório da ONU Mulheres, que projeta que mais de 236 milhões de mulheres e meninas enfrentarão problemas relacionados à insegurança alimentar. Então, quando a gente tem um efeito climático muito grave, muito desgastante, mulheres gestantes sofrem mais. A gente tem uma condição também que vai apresentar que mulheres acabam sofrendo também mais em abrigos. A gente teve casos de estupro aqui no Rio Grande do Sul em mulheres que estavam em abrigos temporários em razão das enchentes. Então a gente tem uma série de relatos, não só da ONU Mulheres, mas também de relatórios para fora do Brasil, como a seca no Chipre da África, que trouxe resultados significativos aí em relação ao casamento infantil, violência contra as mulheres, que demonstram essa necessidade de uma resposta em relação à consideração de dimensões de gênero quando a gente olha para esses efeitos climáticos aí dentro da nossa sociedade. Trazendo essa perspectiva dos problemas, dessa questão que afeta mais as mulheres, quando a gente olha para esse lado mais vulnerável da situação em relação aos efeitos climáticos. Esse artigo ele também tem uma proposta, então ele é um artigo mais propositivo. Para isso ele vai se aventurar na teoria do Antônio Negri, do Michael Hart e do Peter Paul Pilbert, que trazem justamente essa ideia, esse reforço da gente ter uma escuta ativa de que o Estado precisa olhar para os saberes das comunidades vulneráveis para entender o que já está sendo feito, a fim de que sejam formuladas políticas realmente efetivas. E para isso, o meu último capítulo também vai olhar para ações locais que são lideradas por mulheres, que vão incluir aí o movimento de mulheres indígenas da Amazônia, o movimento de mulheres camponesas, que trazem como exemplos de como essas mulheres conseguem liderar, né, questões ambientais, trazendo a promoção de feiras agroecológicas, disseminação de técnicas de cultivo sustentáveis, e como essas mulheres realmente conseguem trazer já agora, de imediato,
respostas inovadoras e sustentáveis frente a essas crises climáticas, a fim de fortalecer a nossa resiliência comunitária. E talvez trazendo expectativas e propostas que talvez o governo, né, que talvez o Estado, com letra maiúscula, ainda não consiga abarcar, ainda não tenha identificado. E a conclusão desse artigo é que a governança climática ela pode ser sim inclusiva, que ela pode ser centrada na descentralização do poder e também, e justamente, especialmente, na integração dos saberes locais. Né? Entender os saberes locais, entender como essas lideranças estão acontecendo paralelamente a todos esses eventos extremos, pode ser sim fundamental para a gente combater essas mudanças climáticas de maneira mais efetiva. Esse artigo também busca trazer dois paralelos, então ele busca mostrar que as mulheres, embora sejam mais vulneráveis, né, frente a essas condições, elas também têm desempenhado um papel crucial na promoção de práticas sustentáveis. Então, acho que a propositiva maior desse artigo é mostrar que as políticas públicas precisam integrar essas vozes e essas experiências que não só promovem uma espécie de justiça social, mas também podem apresentar soluções eficazes para a crise climática global que a gente vem enfrentando hoje. Isso é um reflexo do que a gente viveu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, identificar o problema, identificar quais são as expectativas que a gente tem, baseados nas ODS da ONU, e entender onde isso já está acontecendo. E eu acho que a parte mais interessante de quando eu estava pesquisando esse artigo é que a gente consegue se identificar as mulheres como estando numa situação de vulnerabilidade, porque as mulheres sim acabam sofrendo mais com esses impactos, né, como já está sendo relatado ao longo do artigo, com números qualitativos e quantitativos, mas também como elas conseguem ser um agente de transformação, um agente que pode trazer mudança e de que forma o Estado pode olhar para isso. A gente tem autores aí que trazem essa perspectiva também, e de que maneira a gente pode integrar essas ações dentro das políticas públicas que a gente quer que tenham êxito, né, ao longo dos anos. Essa foi a proposta do meu artigo, eu espero que ele tenha sido válido e útil para fomentar uma discussão. É um artigo muito inicial e fiquem super à vontade para me chamar, para discutir esses pontos. O meu e-mail também está disponível. E obrigado por assistirem até o